Boa tarde a todos, boa noite, né? Estou vendo seu Manuel Sampaio chegando ali de fininho. Gente, que o nosso Mestre Jesus possa nos envolver nessa tarde, a todos nós. E estou vendo, como eu sou turista agora, estou vendo vários rostos novos. Eu não sei se é a primeira vez que vocês vieram. Eu gostaria que levantasse a mão e se apresentasse. Vocês já me conheceram, eu sou Dejaí, foi acabado de ser apresentado pela Cláudia. Quem está vindo pela primeira vez hoje? A Luísa não, ele levantou o dedo, prata da casa, o Manuel também, né? Prata da casa. Quem está vindo pela primeira vez? Oi? Laura? Eu achei que seu nome era assim, mais voltado para... Está em português o nome, eu achei que era em japonês, alguma coisa. Eu achei assim um doce, a Laura, eu vi a Laura, que eu já conheço ela, assim, de vista. Já tem mais de uma década, porque a família dela já teve empório, né, antiguidades, teve um restaurante e tem agora lá em cima, aqui no centro mesmo, não é um escritório porque é uma coisa formal, é um negócio bonito de paisagismo, que ela é paisagista, é uma artista. Eu admiro o trabalho dela, porque toda vez eu passeava com o meu cachorro e sempre tive a oportunidade de todo dia ver o trabalho que ela faz. É um trabalho muito bonito e, coincidentemente, essa pessoa maravilhosa, ela se tornou amiga de uma amiga minha, que é a Michelle, que também é outra pessoa que eu admiro muito. Então, você vê como é que são as coisas, as afinidades, nada é por acaso. Além dela... Oi? Segunda vez. Não, a Madalena está apontando o dedo ali, ela não é a primeira vez não, é outra prata da casa também. Eu sou a segunda vez, mas Marlene? esse recinto aqui, já fui outras vezes quando eu estava no É Marlene? Delma? É a Regina também, que está vindo pela primeira vez. Regina? É a primeira vez que eu vi. Mas no estudo a gente sempre tem a oportunidade de ser a primeira vez. O nosso tema de hoje é bastante interessante pelos dias atuais que nós vivemos, que é obediência e resignação. Eu particularmente esqueci o capítulo que está contido no Evangelho segundo o Espiritismo. Aí vocês dão uma olhada, aproveitem, lê o livro inteiro, tá? Para achar esse item, que aí vocês já fazem uma recapitulação, uma boa oportunidade de vocês darem mais uma vida no Evangelho. Então, com essa vida tribulada nossa, de hoje, tudo é corrido, tudo é uma rotina intensa, nós não temos mais tempo para nada, e a gente tem que viver no mundo, viver para o mundo. Às vezes até é difícil você escutar essa palavra, essas duas palavras, obediência e resignação. E muitas das vezes essas duas palavras são confundidas. O termo da palavra, às vezes a gente tem uma noção equivocada. E isso nós vamos refletir durante a palestra. É claro, para quem estiver acordado, né? Porque quem dormir, aí fica difícil, né? Tem até uma anedota sobre essa questão de dormir em palestra, que é o seguinte: um palestrante mineiro, né? Eu também sou mineiro, mas não era na minha palestra não, por favor. Ele dava palestra e na primeira fila, que não é a Laura nem a Michelle, toda a palestra que ele dava, essa jovem, ela dormia toda a palestra. Aí, depois de uns 3, 4 meses, essa mesma jovem chegou e falou assim: nossa, eu adorei a sua palestra, eu sempre gosto da sua palestra. Aí o palestrante, né, ele é sempre paciente, mas numa hora dessa, olha, você me desculpe, você
toda palestra que eu dou, você está dormindo. Ah, mas é porque eu sofro de, como é que é negócio? Insônia crônica. E eu só consigo dormir na sua palestra. Olha só que maravilha. Maravilha. Palestra pelo menos já serve como um analgésico natural, uma coisa maravilhosa. Mas o que acontece? A obediência e a resignação, ela muitas vezes é confundida com outra coisa. Então vamos desdobrar no seguinte termo: conformismo e conformação. Qual a diferença dos dois? Do conformismo para a conformação. Qual será a diferença, Luiz? Luiz sabe na ponta da língua, mas não vou deixar ele falar não, senão vai estragar a surpresa. O Emmanuel diz que o conformismo é quando o indivíduo ele se adequa, se ajusta às coisas, à sociedade, à natureza. É o conformismo. Vamos dizer assim, deixa a vida me levar. Seria isso. Você aceita tudo das formas que estão. Ah, eu vou furar o sinal, todo mundo fura. Vou jogar o lixo no chão, todo mundo fura. Ninguém atravessa na faixa de pedestre. Por que eu vou atravessar na faixa de pedestre? Ninguém atravessa. Sabe, engraçado é que todo mundo segue o exemplo ruim. O exemplo bom ninguém quer. Mas o conformismo é isso. É você se ajustar à multidão. E a conformação é você aceitar voluntariamente as dificuldades, as tribulações. Então o indivíduo, ele perdeu o emprego. Ao invés de ele se desesperar, falar que Deus é injusto, que o culpado é o vizinho, o culpado é o Tiago Nish, o culpado é a Nicéia, ele vai fazer o quê? Ele vai aceitar e vai procurar outro emprego. Ao invés de ele ficar falando mal, ou xingando, ou falando, ou não aceitando as coisas, ele simplesmente vai aceitar aquilo e vai procurar uma solução para aquele problema. Essa é a diferença básica entre o conformismo e a conformação. E aí, na maioria das vezes, o que acontece? Nós caímos sempre no primeiro caso. Eu estou aqui, gente. Minha memória não é muito boa não, tá? Eu já falei isso várias vezes. Eu estou com uma colinha aqui, eu vou começar a olhar ela. Ela tem dois lados. Aqui tem a parte do Evangelho, aqui são as minhas anotações. O pessoal estava doido porque eu trouxesse aqui umas imagens do data show, uns videoclipes e tal, como eu costumo fazer. Só que agora vai ser mais difícil, vai ser mais fácil para vocês pegarem no sono. A gente está falando sobre essa questão das tribulações da vida. Quando a gente abre o jornal, a gente liga a TV, o que acontece? Só vem problemas, dificuldades. E o que a gente vai observar é que não há divulgação de boas ações. Sempre vai falar sobre a confusão no trânsito, sobre a violência. Então a gente vai imaginar que a gente vive num mundo selvagem. E a gente não vai encontrar uma outra visão. E aí, Inácio Bittencourt lembra o seguinte: Jesus está no leme. Olha só quem é que está no leme. Não é qualquer um não. É Jesus está no leme. Então, às vezes a gente fica absorto por todas as dificuldades, todas as tribulações, mas a gente esquece quem é que está no comando. É aquela pessoa de olhos justos, cabelos esvoaçantes, barba madura, um semblante sereno, com a paz no coração. É essa pessoa que está no leme. Não é um desequilibrado, não é um ansioso, não é um descuidado, é simplesmente o governador da terra.
E aí a gente tem que entender, tem que colocar isso dentro de nós para que possamos procurar se espelhar um pouco nesse modelo. E aí é o seguinte, essa obediência e essa resignação, ela depende de uma coragem moral nossa para enfrentar essas dificuldades da vida. E essa resignação, como eu tinha colocado, não é uma resignação passiva, apática, que devia estar quase morto, não. Que aceitar tudo. E as pessoas estão pisando em cima dele e ele está com aquele olhar para cima. Não, não quer dizer isso. Essa resignação, inclusive, ela denota mais coragem do que propriamente o outro lado, a outra versão. Essa resignação sólida que nós temos que procurar, ela é muito mais difícil, por isso que nós caímos muito mais no conformismo do que na conformação. Um outro palestrante, ele falava o seguinte dentro dessa linha de pensamento, porque às vezes nesse conformismo a gente pensa uma série de coisas. Ele tem uma receita infalível para a pessoa ficar doente. É batata. Você quer ficar doente amanhã ou semana que vem? Olha, essa receita não tem para ninguém não. Você tem que pegar a receita aqui, ó. Eu particularmente eu não quero não, mas tudo bem. De repente vocês querem. Ó, mágoa, primeiro item da lista, da receita. Ressentimento e tristeza. Geralmente eu gosto de uma receita assim gostosa. Vamos fazer um quibe, adicionando ali uma carne moída, né, um triguinho de quibe, deixa de molho. Mas essa receita para ficar doente, quem quiser, é só cultivar todos esses sentimentos. Mágoa, ressentimento e tristeza. Além desse impacto no corpo, que é praticamente instantâneo, você vai ter uma série de doenças, não é uma doença, você também vai ter a oportunidade de atrair uma companhia assim, maravilhosa, daquelas pessoas que também têm dificuldade. Então, além da doença do corpo, você vai ter uma companhia de espíritos sofredores. Aí eu pergunto, quem é que quer isso? O engraçado é que conscientemente ninguém vai falar que quer, mas infelizmente, inconscientemente, nós acabamos fazendo esse tipo de coisa. E é inconsciente, cultivando a mágoa. Porque fulano de tal abriu a caixa de bombom, deu serenata de amor para Ilma e me deu aquele bombom horroroso lá, qual é? Alô doçura. Eu queria serenata de amor, não queria alô doçura. Ou deu aquele, como é que é? Opereta pro Manuel Sampaio, que é de chocolate branco, ele gosta, né? E me deu aquele, tem um que é muito bom, que sempre sobra na caixa, um azulzinho, mousse, é meio amargo, eu acho. Deram opereta pro Manuel Sampaio, só porque ele é poeta, e me deram esse tal de mousse. A pessoa vai guardando o rancor, o ressentimento e a tristeza. E parece uma coisa hipnótica, que a pessoa acha que é maravilhoso. A gente lembra do mal do século, dos poetas, né? Que eles ficavam tristes, ficavam nessa tristeza, e era uma coisa charmosa. E hoje em dia parece que é meio assim, com a tecnologia, esse blasé, que eu acho que esse termo nem é mais utilizado mais, a gente fala algumas coisas que acabam denunciando a nossa idade, mas com esse negócio de tecnologia, Facebook, Twitter,
YouTube, todas essas redes sociais, a pessoa se comunica pelo smartphone, pelo tablet, pelo só Deus sabe o que, e as relações pessoais, elas se distanciam. Então, eu sempre conto isso na palestra. Logo no começo que teve essa febre de internet, que agora ainda continua uma febre, já passou para 41 graus, antes era 38, essa febre está só aumentando. O meu filho entrava lá, antigamente era o tal do MSN, coitado, esse aí já faleceu. Meu filho entrava no MSN, meu sobrinho que morava embaixo, entrava no MSN, ele estava lá teclando. Aparecia o nome de um e de outro. Ao invés de simplesmente descer, né, ô Vitor Hugo, e conversar pessoalmente, não. Era nesse negócio aí de MSN. Hoje em dia é Facebook, agora o Facebook é Face velho, porque parece que só está entrando no Facebook quem é velho, entendeu? Os jovens já estão saindo do Facebook porque eles sabem que os pais estão vigiando pelo Facebook. Então agora tem um tal de WhatsApp, para poder a mensagem se autodestrói, para fugir do seu Sampaio, por exemplo. Sampaio está lá no Facebook. Eu quero falar para você que esse MSN que faleceu. é o Sampaio Neto. Foi mal. Não faleceu, esse aí não. Tá vivinho da Silva, né? Pois é. E aí essa relação que antigamente, eu lembro da minha mãe, que ela me pedia para escrever a carta para minha avó. Então era aquela relação, porque como era a distância de um estado para o outro, do Espírito Santo para Minas Gerais, não tinha, era caro falar pelo telefone, né? Então tinha toda aquela relação de sentar, escrever a carta, a minha mãe ia ditando, né? O cheiro da carta tinha que lacrar e colocar os selos, aí no correio botar a carta, esperar não sei quanto tempo. A minha mãe mandava dinheiro para ela, mandava cabelo, mandava brinco, tudo pelo correio. Então essa relação sentimental que às vezes falta na nossa sociedade hoje. A gente tem dificuldade com o que eu estou falando aqui em relação ao nosso tema de hoje, mas isso é bem mais profundo, essa questão de sentimento e virtude, porque a nossa sociedade, os nossos tempos de hoje estão deixando isso em segundo plano. Até os casais, eu brinquei até, né, que foi uma verdade, hoje em dia continua acontecendo isso, com meu filho e com meu sobrinho, mas os casais hoje também acontece a mesma coisa. Estão lá na mesa de jantar e um está lá mandando mensagem instantânea para o outro pelo SMS. Ele não conversa, não fica de frente, de olho para olho com os cônjuges. Fica ali enviando mensagem de texto. Eu fiquei sabendo uma história que é a seguinte: tinha uma senhora de uns 68, se bem que hoje em dia eu não posso falar 68 é senhora, né? Porque o Niemeyer, por exemplo, viveu quantos? 105 anos? 15 dias para ter 105. Pois é, em vez dele falecer 15 dias para completar os 105, mas Niemeyer e outras pessoas, não dá nem para dizer que o Niemeyer era um caso isolado, porque hoje em dia o que mais a gente vê, principalmente aqui no Espírito Santo, é gente com mais de 100 anos. O Manuel Sampaio também a gente está na torcida para chegar pelo menos uns 200, né, Manuel? O pai da Jacira recaiu com 102, eu vou para 150. 150, né? Se ele conseguiu com 102, você 150 fácil. Então, essa questão da idade até perdeu noção, porque 68 é jovem, né? 68 é jovem, se a gente for pensar comparado com um tempo atrás, 68 a pessoa já estava no final da vida. Hoje em dia a pessoa está começando, eu estou engatilhando para quando der 68 começa a viver, né? Viajar e tudo mais, mas em contrapartida que as coisas melhoram em relação à saúde, tecnologia, desenvolvimento em várias áreas, as relações pessoais, elas se fragilizam.
o conhecimento também acaba se tornando fragmentado. A dificuldade não é só para uma criança, não. Para um adulto ler um livro, conhecimento, é muito grande comparado com aos anos atrás. Você lê um livro, na minha época, era obrigatório você ir na biblioteca. A evangelização era obrigatório você ler o livro. Obrigatório no sentido bom e não no sentido ruim. Então, eu li na evangelização, acho que eu tinha uns 7 anos, o livro de Chico Xavier chamado O Pequeno Morto. Eu lembro até hoje. E hoje em dia, o que as crianças leem? Por causa da internet, existe uma dificuldade muito grande em relação à concentração. O conteúdo é todo fragmentado. Então, todo mundo quer saber alguma coisa. O Sócrates, por exemplo, quem descobriu o Brasil? Vai lá no Google para saber, que ele não sabe mais quem descobriu o Brasil. Né, Sócrates? Aliás, todo mundo, né? Estou falando de Sócrates, mas o Google virou a memória auxiliar de todo mundo. Se depender do Aloysio para marcar a palestra sem um smartphone, seu tablet, já era. De cabeça ele não vai conseguir. Então isso é geral. Então, toda essa modernidade, todo esse movimento intelectual, o moral acaba não acompanhando. Então o que Allan Kardec vai nos dizer no Evangelho segundo o Espiritismo? Que na humanidade, em todos os tempos, sempre vai ter destaque uma virtude e um vício. A nossa virtude da nossa sociedade atual é o conhecimento intelectual. Essa que é a virtude que ele coloca no Evangelho segundo o Espiritismo. Na verdade, eu falei conhecimento intelectual, não. Atividade intelectual. Por que eu frisei essa questão de conhecimento intelectual para atividade intelectual? Porque Allan Kardec, nosso professor Rivail, ele era didático nesse ponto, em relação às palavras. Porque a atividade intelectual, ele quer dizer que a parcela da sociedade procura um conhecimento menos, vamos dizer assim, menos brilhante. Aqui é a minha memória. Eu estou falando do pessoal, mas eu também não estou atrás não, né? Menos brilhante. Enquanto o gênio, na verdade, os grandes gênios, que daqui a pouco eu vou falar alguns deles, eles se elevam acima da humanidade, estão à frente, são os faróis da humanidade, porque eles lançam a semente e depois a humanidade, muito tempo depois, vem atrás. Jesus é um caso, né? Máximo, que do tempo dele, e a gente não compreende até hoje. A gente está ali tentando compreender as migalhas, porque o esplendor do que Jesus falou, a nossa sociedade ainda não percebeu. Então, os gênios, nas suas diversas manifestações, eles se elevam, enquanto a humanidade está ali buscando. Então, por isso que eu falei atividade, não é isso? Atividade intelectual, e não diferenciei do conhecimento intelectual. E o grande vício da nossa sociedade é a apatia moral. Apatia moral. É aquele indivíduo que não está ligando para nada. O indivíduo está sofrendo, a Cláudia está sofrendo ali do lado e eu nem estou preocupado com isso. Estou preocupado com o que vai acontecer na novela das 9. Qual é a novela das 9 agora, Cláudia?
Fala aí. Você não sabe não também, não. Você sabe qual é o seu nome? Meu Anderson. Anderson. Qual é a novela das 9? Amor à Vida. Amor à Vida, isso aí sabe, né? Tá mais. Antigamente é tal da Avenida Brasil, porque fez uma maior repercussão, tal da Carminha, Tufão, que eles fazem até uma brincadeira com calor, né? Que Tufão do ventilador. Cadê Carminha? Cadê o Tufão, né? Do ventilador? Todo mundo sabe, mas na hora de ajudar o próximo, ninguém está preocupado. Inclusive, em relação à apatia, no futebol, é uma paixão, é justamente o contrário, né, Thiago? Nossa, no futebol é um desespero. O homem, a mulher também, né? Tem mulher que é mais apaixonada por futebol do que homem. É um desespero. O time vai jogar lá na Patagônia, o cara deixa o emprego, deixa a esposa, deixa o filho para ver o jogo. Então, uma paixão alucinante. Aí o Vasco e o Fluminense, né, tá sendo rebaixado, e aí ele vai e afunda junto com o time. Ele é rebaixado e vai para a segunda divisão com verdadeira paixão. Quer dizer, às vezes com a esposa não afunda junto, mas com o time vai junto. Então essa paixão que às vezes falta em outros setores. No espiritismo, por exemplo, já pensou, Aloysio, pessoal apaixonado pelo futebol, para ir para a casa espírita, para abraçar uma tarefa, ou esse pessoal que é apaixonado por futebol, na casa ia ser até difícil de dividir as tarefas, tamanha paixão. Então às vezes alguma coisa considerada ruim como futebol, tem a ensinar para nós em relação à paixão, a dedicação que o ser humano coloca. Para vir na casa espírita, se está chovendo, o indivíduo fica em casa. Se está com dor de barriga, o indivíduo fica em casa. Se está com fome, fica em casa. Se está de barriga cheia, fica em casa. Agora tem situação, por favor, não comam feijoada, aquela feijoada carioca, nem caldo de mocotó, e venham para a casa espírita. É difícil, né? Você ajudar, colaborar, principalmente no trabalho do passo, depois de ter tomado um caldo de mocotó. Aí fica difícil. Um amigo meu teve até uma ideia brilhante, é o seguinte: ele pegava meio-dia no serviço, o que ele fez? Nossa, que maravilha, vou para a praia. Foi para a praia, depois foi para o serviço. Sabe de praia, dá um sono, um cansaço. Ele foi advertido pelo chefe dele, porque ele não estava fazendo nada. Então, é o discernimento, é a conformação que a gente tem que ter. Não é o conformismo, né, Adriana? É a conformação. Então, a gente tem que ter esse discernimento. Aí fala que o poltrão, o pusilânime, eu fui pesquisar essas palavras, porque na tradução do... Aloysio, qual foi a última tradução do Evangelho? Tradutor... Não, o outro. Guilom Ribeiro. O Guilom Ribeiro é o mais antigo. Tem o Manuel Quintão. Não, o outro. Herculano Pires, isso. No Herculano Pires aparece a palavra poltrão. E na do Guilom Ribeiro, pusilânime. Aí a gente consulta lá o que é. É a pessoa que falta coragem, aquela pessoa preguiçosa. Então a pessoa pusilânime, ou o poltrão, ele não pode ser resignado. E assim como o orgulhoso e egoísta não pode ser obediente. Gente, ser obediente é uma das virtudes melhores, é uma das mais importantes no espírito. A gente parece que está na cabeça assim, que obediência é uma coisa negativa, que aquela pessoa que abaixa a cabeça e segue. Não. Obediência é um dos elementos mais importantes para o espírito. E aí, Kardec até coloca a diferença.
que a obediência está relacionada com a vontade e a resignação ao sentimento. Então, a obediência ao consentimento da razão e a resignação ao consentimento do coração. Uma coisa que eu aprendi durante os anos, apesar de eu parecer muito jovem, né? Eu já sou um espírito velho e o corpo também já está um pouco rodado. É que a gente deve valorizar as coisas mais simples. E é justamente as coisas mais simples que têm valor. Então a gente às vezes vê aquele iate de 20, quanto é que é? 30 milhões. O iate é 30 milhões e o jatinho é 60 milhões. Então a gente fica sonhando. Eu particularmente, nenhum dos dois me interessa, porque o iate está no mar, eu tenho pavor de mar, e o jatinho está no ar, eu tenho pavor de ar. Mas tem gente que gosta, né? Do jatinho e do iate. Então tem gente que valoriza isso aí, que valoriza um Porsche, uma Ferrari, um Lamborghini e um Camaro. E na verdade, o que é bilionário, o que é trilionário são as pequenas coisas. Oportunidade de escutar. Já pensou você escutar aquele... Cadê a Marcele? Já foi trocar as fraldas? Aí o choro do bebê, aquele chorinho gostoso. Aquele chorinho gostoso. Ou os olhos para apreciar uma obra-prima, uma pintura maravilhosa. A degustação para você provar o arroz e o feijão da sua mãe. Meu filho, ele é apaixonado pelo feijão da avó dele. Fala assim: pai, você não faz o feijão igual a avó faz. Eu tento, mas não consigo. Mas aquela relação sentimental que tem na culinária, na gastronomia. Então, oportunidade de você saborear o alimento que a sua esposa, que sua mãe fazia, sua avó fazia, aquela mironga, né? Aquela mironga que sua avó fazia. Você poder usar os braços para dar um abraço carinhoso na sua esposa, no seu filho, seu amigo, no desconhecido. Você pintar, você tocar um instrumento. Olha só que maravilha. Você poder andar com as suas próprias pernas. É muito bom. Isso não tem preço, como diz o comercial, realmente não tem preço. Só quando a gente perde é que a gente se dá conta de quão valioso é dom divino. Capacidade de raciocinar, gente, você discernir. O indivíduo fala uma bobeira para você, você não aceita aquilo que você sabe que é uma besteira. O discernimento é o livre-arbítrio que Deus te deu. O livre-arbítrio é a maior ferramenta do Espírito. É que Deus te deu desde a sua criação. Você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. É o seu livre-arbítrio. Então, são coisas que valem muito mais do que qualquer jatinho, que qualquer iate, qualquer outra coisa que exista na Terra. É lógico que você pode valorizar, mas o que realmente importa, o que realmente interessa, são esses detalhes que valem mais. Pra vocês terem uma ideia, eu tinha uma aluna, ela era excelente pianista, só que ela tinha deficiência visual, ela não enxergava nada. Então, enquanto tem muita gente que está reclamando aí da vida, que está difícil, ela conseguia tocar música erudita, música clássica, sem poder enxergar. O Beethoven, no final da vida dele, ele não escutava nada, ele fazia aquelas composições maravilhosas.
Ele tinha dificuldade, tinha dores horríveis no ouvido e conseguia compor apenas pela vibração das notas que ele ia para o piano compor, mas ele não escutava. Renoir, pintor Renoir, que fez os quadros maravilhosos, que tinha aquela pintura delicada, aveludada, brilhava, no final da vida dele, ele tinha artrose, ele tinha que ser preso na cama para que no movimento não sofresse ainda mais. Mesmo assim, nos últimos anos de vida, com intenso sofrimento, ele ia pintar. Ele continuava pintando. Claude Monet, que é outro pintor impressionista, também no final da vida começou a ficar cego. E mesmo assim continuou a pintar. E fez vários painéis que estão expostos agora no Museu de Arte do Louvre, no Museu do Louvre. Grandes painéis. Foram as maiores pinturas que ele teve. E ele já estava ficando cego. Outro pintor, Degas, outro pintor impressionista, também sofreu do mesmo mal. Começou a ficar cego e para continuar trabalhando, o que ele fez? Aprendeu uma nova criação, a escultura, para ele poder manipular e continuar criando. Então isso, gente, é o quê? É conformismo ou conformação? Conformação. É você ser obediente, resignado, porque você sabe que as dificuldades da vida existem, mas não te impõe o limite. Você pode superar esse desafio. Você tem dois caminhos a seguir. Ou você aceita... Oi? Poderia dizer para a gente quem que surdo? Oi? Ah, tá, olha só. O Beethoven ficou surdo porque, na verdade, o pai dele dava surras mesmo, que prejudicaram o seu ouvido. Não é isso? Socava a cabeça dele. Socava a cabeça dele. O Beethoven, ele poderia ser traumatizado pro resto da vida, mas foi um dos grandes compositores nossos. Então, a gente tem esses dois caminhos. Ou a gente pode ficar na vida reclamando, dizendo que eu sou um coitadinho, né, Cláudio? Que eu sou esquecido de Deus, ou posso arregaçar as mangas e fazer o meu melhor. Tem uma oração da serenidade que o Thiago Nicho vai me lembrar, porque eu estou assim, com dificuldade. Não, Nicho? Não lembro não. Oração da serenidade, Senhor. Quem que lembra da oração da serenidade? Brisa Marina, fala. Você dê a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar as coisas que posso e sabedoria para demonstrar. Olha só que maravilha, né? A oração da serenidade. Então, é essa percepção que a gente tem que ter de vida no mundo. Tem gente que acha assim, que vai aceitar as coisas da forma que está. É desemprego, é inflação, é injustiça social, né? O Flamengo perdeu, né, Nish? Vai aceitar tudo. Não, você tem a oportunidade de saber a hora que você pode reagir. Então, a resignação ativa é essa. Você identificar o que pode ser feito. E não apenas aceitar calado o que pode ser feito. Então você tem essa oportunidade. Então a resignação, você pode ser um resignado ativo ou um resignado passivo. E olha, tem muitas injustiças na sociedade que a gente pode e deve lutar contra, tá? Todos os preconceitos, todas as injustiças. A gente tem que falar, a gente não pode ser omisso. Então tem outro ditado que diz o seguinte: para o mal imperar, não precisa muito, é só os bons ficarem calados. Então, nessa questão da resignação ativa e passiva, a gente vai valorizar a palavra. O que a gente diz para o nosso semelhante, para o nosso amigo, para a nossa esposa, para o nosso cachorro, né? Porque até as plantas, até os animais, eles têm sentimentos, eles recebem
energiza. Então, até através da palavra, a gente pode ter uma resignação ativa. Ao invés de você sair de manhã mal encarado, falando mal da vida, xingando, você pode chegar com o seu nome? Isso, de ó. Oi? Válvia. Váurea? Isso. Válvia? N de Maria. Valmia. Válmia. É o que? É grego, é brasileiro, não é? É um nome muito bonito e diferente. Suspeito que seja a junção de nomes de Walter e Maria, que são meus pais, mas eles negam. Ah, é? É um neologismo que não dá para contestar. Então, Válmia tem um nome bonito, então ela sai, já deu um sorriso maravilhoso. É sua irmã do lado? Pois é, ó. Isso aí que é alegria de viver, dá um sorriso gostoso, traz a filha para a casa espírita para compartilhar essas sensações positivas. Isso que é ser resignado, ativo. Porque senão ela poderia estar de mal com a vida, ia brigar com a filha, deixar a filha para trás, reclamando dela e vinha sozinha para a casa espírita. Mas não, isso é resignação ativa. A pessoa tem a alegria de ver, apesar de todas as dificuldades. Então, isso que é exemplo de vida. Então, e esses exemplos que nós temos que compartilhar. Eu falei da dificuldade, eu tive vários casos de pessoas que eram portadores de necessidades especiais, artistas, que eram meus alunos e que davam exemplo de vida. Tem um caso na internet, que o nome dela é Jussara, até o final da palestra eu lembro. É uma pessoa que nasceu com dificuldade, deformidade congênita. Ela nasceu sem os braços. E o pai, inspirado, ao ver a filha assim, ele simplesmente aceitou, se resignou, falou: ela é um dom que Deus me deu, é uma oportunidade. E sempre olhou para a filha como uma pessoa normal. Essa filha cresceu, estudou, tirou carteira, escreve 25 palavras por minuto, faz todas as atividades como outra mulher qualquer. Só que tem um detalhe, ela aprendeu a pilotar avião. Você já... Qual é o nome dela mesmo? Não lembro, mas eu conheço. Aprendeu a pilotar avião. Gente, pelo amor de Deus, eu nunca entrei no avião. Eu começo a suar quando eu penso em avião, aquele negócio tremendo, entendeu? E ela, além de entrar no avião, ela pilota avião. Tem 130 horas de voo. Então, e é palestrante motivacional. Aí ela até brinca. A única dificuldade que ela tem na vida, que vai ter na vida, é quando, porque ela ainda não é casada, é quando forem pedir a mão dela em casamento. Ela morre de rir. Está vendo? Ela sabe enfrentar as dificuldades da vida com alegria. Então, a dificuldade que vai ter é o pretendente pedir a mão e aonde que vai encaixar a aliança. Então, gente, são esses exemplos de pessoas que não têm braço. Olha só, já pensou a gente sem braço? A gente reclama, a gente tem um corpo perfeito, normal, a gente pode fazer qualquer coisa. Eu tenho preguiça de às vezes estudar instrumento. Eu pego o violão, vou para o teclado, vou para a flauta e não rende nada. Já tem uns anos que eu sempre estudo as mesmas notas, os mesmos acordes, os mesmos compassos, e não sai muita coisa. E ela, gente, sem os braços, consegue pilotar um avião. É um verdadeiro exemplo de resignação ativa. Eu estou falando, estou vendo o horário aqui, eu sempre tenho esse problema, que é o seguinte:
eu preparo a palestra, apesar da correria, e penso assim, ó, eu vou fazer o tempo certinho para poder falar tudo que eu tenho que falar. Mas aí sempre acontecem essas questões de eu estou falando, me empolgo, né? Vou falando e acabo esquecendo o horário. Mas ainda tem uns minutinhos, não tem? Para fazer o encerramento? Cadê o relógio? 2 minutos, né? Tá bom. Então vamos falar, já que é o horário, vamos falar do imediatismo de viver. Então, o imediatismo de viver é um grande entrave na evolução humana. Por quê? A gente quer tudo para hoje. Eu quero aprender a tocar teclado hoje. Então, eu não quero estudar, eu quero tocar. É isso que interessa. Os jovens, então, tudo para eles é hoje. Mas já querem pegar qualquer coisa e já saber, né? Aprender. Meu filho, então, pegou o violão, está difícil. Deve ser fácil guitarra. Foi para guitarra, não, está difícil. Vamos para o teclado. Teclado. É o imediatismo do ser humano, quer tudo para agora, quer aprender agora, quer conhecer aquela pessoa, quer agora, não tem mais aquela paciência, aquele tempo normal de aprender, de se dedicar, de conhecer a pessoa, né, Fernanci? De saber quem é aquele indivíduo. Então, esse imediatismo que atrapalha a nossa observação de mundo. Porque as coisas para serem construídas, e não é só no plano espiritual, até em relação ao plano da terra, exige tempo, exige planejamento, exige dedicação. E o imediatismo acaba deixando nós, seres humanos, cegos. Então, por isso que a gente sempre tem a sensação de não ter realizado nada. Por quê? A gente quer só para hoje, para hoje, para hoje. Então, fazer um planejamento daqui a 1, 2, 5, 10, 15 anos, não faz. Aí quando chega nesses 5, 10, 15 anos, vai olhar, não fez nada. Por quê? Só estava pensando no hoje, no hoje, no hoje. E, na verdade, a evolução do ser humano depende de tempo. A gente tem até que ter esse cuidado de saber observar no ser humano seu crescimento. A gente não pode exigir de nós, das pessoas, ser um Chico Xavier. Porque Chico Xavier teve seu tempo. Ele teve a oportunidade de evoluir. Então vou pedir para Michele ser o Chico Xavier? Primeiro não vai dar certo. Chico Xavier era homem, Michele é mulher, tá de saia. E aí, eu não posso cobrar delas as mesmas atitudes do Chico Xavier. E o problema que acontece? Nós cobramos. A gente quer ser humano perfeito. Nós podemos ser da forma que nós somos, que nós não nos cobramos, mas exigimos do ser humano a perfeição. Então, isso é o que? Imediatismo. É aquele indivíduo que bota a planta, vai regar e quer no dia seguinte que vai nascer ali perfeito uma rosa. Eu tenho até um caso interessante. Eu já morei em várias casas, né? Essa, uma das casas que eu morei, tem uns 2 anos atrás, 1 ano e meio, tá morando em Consolação Vitória. Aí eu fiquei animado, comprei aquelas sementes, né? De planta, melancia, abóbora, couve-flor, tudo que você imaginar. Fui abrindo buraco, despejando. E reguei ali à vontade. Aí deixei lá, começou a chover, maravilha, aí eu não preciso fazer mais nada. É só chover, vai crescer sozinho. E dá uma semana e não aparece nada, e 2 semanas, 1 mês. Nossa, isso aí não presta não, essas sementes não prestam. Mas foi o quê? A falta de carinho, de cuidado, de saber preparar a terra, não é jogar em qualquer lugar, né? Como diz o Mestre Jesus, tem que preparar o terreno. Já quer ir plantando num terreno seco e semiárido, então não dá certo. Gente, na verdade, eu tinha muita coisa para falar, mas infelizmente vamos deixar para uma próxima oportunidade. Mas o importante sempre é refletir, porque na vida a gente
na vida terrena, a gente nunca vai completar, porque é um estágio, um aprendizado. Então a gente estuda, mas o fim nunca a gente vai chegar. Mas o que importa é a viagem, né, gente? Então, eu agradeço a oportunidade de falar mais uma vez para essa casa maravilhosa que sempre me abrigou, essa sociedade, e ainda mais agora com esse terreno maravilhoso, com as plantas. Eu agradeço o carinho de todos e muito obrigado, que Jesus permaneça conosco em todos os anos de nossa vida.